Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre 007, a Serviço Secreto de Sua Majestade, filme de 1969, dirigido pelo Peter Hunt, que havia trabalhado como montador e também auxiliar de direção dos filmes anteriores da série James Bond, e aí recebeu o convite da Eon para fazer a sua estreia. E nesse projeto também tivemos uma grande mudança do eixo criativo do filme, uma vez que os produtores optaram por tirar a ficção científica, um filme mais pé no chão, um filme com mais foco no personagem, o que é justificável, porque esse, é claro, foi o primeiro filme sem o Sean Connery e nós temos aí várias histórias curiosíssimas de bastidores, e o material suplementar, tanto do DVD quanto do Blu-ray, desse filme conta muito sobre isso também. Quando os produtores selecionaram o australiano George Lazenby, que era um vendedor de carros usados, não tinha qualquer experiência no cinema, na televisão. Na verdade, a única experiência dele, de fato, era como modelo, e ele tinha participado de alguns comerciais. Os produtores fixaram a ideia de criar um novo James Bond, criar uma nova imagem em torno do Lazenby, por isso que oferecem 7 contratos. E o Lazenby não aceita porque o seu empresário imaginava que na década de 1970 os filmes de espionagem teriam uma queda expressiva. Então ele assina por um filme, um salário baixíssimo, seria como uma plataforma para ele, a plataforma para o estrelato. Essa história é curiosa porque ela foi contada várias vezes de 1969 até hoje, e sempre tem uma mudança que outra na narrativa do Lazenby, do porquê que ele não aceitou fazer 7 filmes, do porquê que ele aceitou apenas um contrato, e isso acabaria facilitando a rescisão por conta das críticas muito negativas também em torno do seu personagem. Tivemos um documentário em 2017 apenas sobre esse tema, chamado Becoming Bond, e agora em breve teremos o lançamento de um outro documentário que aí propõe a versão final do Lazenby, pelo que parece, né? O documentário se chama This Never Happened to the Other Fella, que faz sentido por conta de uma frase emblemática do filme. E é legal analisar e revisitar a série James Bond, e especialmente esse longa, que eu gosto muito do roteiro, eu gosto muito das cenas de ação, mas existe um estranhamento. É inegável que existe um estranhamento, porque é um ator que ficou apenas um filme e que ele não consegue, na minha visão, deixar sua marca nesse projeto. Ele não tem nada a ver com o estilo do Sean Connery, e ele não teria nada a ver também com o estilo proposto pelo Roger Moore durante os seus filmes. De modo que eu até consigo ver alguma ligação Connery-Moore, só que eu não consigo ver a ligação do Connery com Lazenby, do Lazenby por Moore. É realmente muito estranho, parece um filme totalmente deslocado. Mas vamos ao filme. Logo na primeira cena nós temos um grande mistério em torno do personagem. Eu acredito que na época, no cinema, isso deve ter sido feito de forma extremamente efetiva. Uma curiosidade enorme para ver o rosto desse ator desconhecido. Temos a quebra da quarta parede com apenas 6 minutos de rodagem, na qual os produtores deixam claro que nós estávamos acompanhando o mesmo James Bond, só que interpretado por outro ator. This never happened to the other fella. No filme, o James Bond evita o suicídio da Tracy, interpretada pela Diana Rigg, e logo o agente secreto descobre que a moça, na verdade, é filha de um chefe de uma organização criminosa. O pai oferece a Tracy em casamento ao James Bond, só que inicialmente o Bond demonstra mais interesse na possibilidade de conseguir informações sobre o paradeiro do Blofeld, interpretado pelo Telly Savalas. Então, para seguir a proposta de um roteiro mais realista, eliminando, portanto, os gadgets, eliminando também todos os arcos narrativos secundários em torno da ficção científica, nós temos aqui um James Bond apaixonado. E o filme investe um bom tempo construindo toda essa dinâmica. Estamos falando aqui também, sem dúvida alguma, do filme mais fiel à obra do Ian Fleming, e esse ponto é extremamente positivo e deve ser ressaltado. A qualidade da adaptação é extraordinária. Junto disso, uma trilha sonora marcante e inesquecível do John Barry, que com certeza está no meu top 3 da franquia. E por mais que eu goste desse filme, eu confesso que eu não consigo sentir simpatia pelo Lazenby como James Bond. Eu tentei por várias vezes, como eu expliquei no vídeo anterior sobre Dr. No, eu sou um grande fã de toda a série James Bond. Só que cada vez que eu assisto a interpretação do Lazenby, parece que mais eu acabo me distanciando desse projeto. E aí eu sinto o seguinte: para a primeira atuação do Lazenby, muito legal, só que a franquia já estava num nível altíssimo. Você já tinha todo o desenvolvimento em torno do Sean Connery. Então, por isso que eu falei, existe esse estranhamento. E esse estranhamento é aprofundado quando o personagem do Lazenby não tem continuidade, já que depois você tem uma ruptura e uma nova proposta de James Bond com Roger Moore. E aí, claro, eu reconheço, foi um teste de fogo, mas eu não consigo
sentir a marca dele, a marca desse James Bond do Lazenby na franquia. E aí eu concordo com uma frase emblemática do roteirista desse filme, o Richard Mabon, que diz o seguinte, que o Lazenby não era o ator ideal para esse projeto. Ele poderia ter feito muito sucesso, quem sabe com um estilo de roteiro mais aproximado da década de 1970, 1980, só que para o final da década de 60 fica bem deslocado e você acaba sentindo isso. Mas nós temos várias cenas icônicas aqui. Uma delas, por exemplo, é o tributo feito à revista Playboy, tendo em vista, claro, a publicação original da história base em 1963. Eu também gosto muito da fotografia de A Serviço Secreto de Sua Majestade, que aproveita muito bem as belezas naturais para construir boas cenas de ação, especialmente no terço final do filme, com ótimas perseguições. Esteticamente falando, nós estamos tratando de um projeto bem diferente dos seus antecessores, e aí quando você analisa o trabalho de composição visual do Robert Lang, você nota que esse filme seria na verdade a entrada cool da franquia, mais alinhado com a cultura popular da época. E você nota isso quando você analisa as narrativas secundárias, especialmente na relação do James Bond com os Anjos da Morte, que fazem parte do experimento do Blofeld nesse filme. E dentre todo esse estranhamento que eu falei, tem uma coisa que me causa sempre uma distração enorme quando eu assisto esse filme, que é o sotaque do James Bond nas cenas com Blofeld. Para quem não sabe, o Lazenby, na verdade, foi dublado para que o sotaque tivesse um toque de realeza. Ele ficou muito brabo por conta disso, porque ninguém avisou o Lazenby. Só na premiere do filme, na estreia em Londres, que ele foi descobrir que ele tinha sido dublado, na verdade, por quase um terço do longa. Então, se você é muito detalhista, você vai ver que várias vezes as falas estão um pouquinho fora de sincronia e que aquela voz não faz sentido com a proposta do Lazenby. No encaminhamento final do filme, temos cenas de ação que eu considero excepcionais, e você tem uma delas especialmente que é magnífica porque traz a composição do Monty Norman e aí trabalha toda a atenção em torno disso. A Serviço Secreto de Sua Majestade começa num filme normal, tendo em conta toda a franquia do James Bond, tudo que foi feito tanto antes quanto depois. Só que nós temos aqui um grande desfecho, talvez o principal desfecho apelando para o emocional de toda a série, um desfecho bem diferente de todos os filmes de espionagem e bem diferente e deslocado também dos outros filmes do James Bond. Isso é mérito, primeiro, da obra original do Ian Fleming e é mérito dos produtores que poderiam ter mudado o final, como fizeram em Dr. No, que mudaram totalmente a composição final do livro para o filme, e aqui eles decidiram seguir e você fica impressionado. E aí, particularmente, me atrai muito o fechamento. O fechamento eu considero magnífico. E apesar do Lazenby ser, na verdade, o Bond que eu menos gosto, eu reconheço que esse é um grande filme. E eu super recomendo que você procure. Se você não conhece, veja o final, porque o final é realmente chocante. Na época do seu lançamento original, o longa foi destruído pela crítica britânica, teve uma reação mista nos Estados Unidos, e é muito legal notar que, especialmente nos últimos 20 anos, você tem uma grande discussão em torno desse projeto. Então eu vou fechar Serviço Secreto de Sua Majestade com a nota 8. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!